Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. E eu estou aqui com meu coração muito feliz, embebecido pela homenagem dos irmãos. Quero agradecer a cada um de vocês e dizer que vocês fazem sentido para a gente. Cada um. Essas atitudes, gente, vocês fazem parte da parte boa que eu consegui do Evangelho, que eu conheci do Evangelho. Vocês fazem parte da parte boa que eu conheci do Evangelho. Eu estou com meu coração, assim, explodindo. Hoje, eu estava indo ver as coisas do meu filho, né? Verdade que essa semana eu socorri meu pai. Eu pensava que eu ia perder meu pai. Estava no meu trabalho e me ligaram, meu irmão me ligou, corri lá na casa. Quando cheguei lá, meu pai tinha ido no banheiro fazer necessidades e lá ele desmaiou e apagou. Apagou. Cheguei lá, meu pai estava com os olhos abertos, a boca aberta, e não falava, não andava, estava praticamente desfalecido. E aí eu e meu irmão, ele estava muito pesado, eu tentei peguei um pouco, levei até a sala para botar no meu carro. Meu irmão me ajudou, conseguimos levar, pus no meu carro, o pastor Josué estava comigo. E aí o meu primo saiu na frente para tirar as barricadas, avisou os meninos e tirou as barricadas, e eu passei correndo com o carro. Já havia orado dentro do carro, eu e Josué já estávamos em oração e corri. Cheguei lá, meu pai foi socorrido. E eu me lembrei de uma coisa que minha mãe me contou. Minha mãe me contou que no mês que eu nasci, foi o mesmo mês e alguns dias antes da minha avó morrer. Eu não conheci minha avó, a mãe da minha mãe. E meio que para minha mãe acabou sendo quase que uma troca. Minha avó morreu e eu nasci. E nas vésperas do meu filho nascer, eu estava com aquela mesma sensação. Meu filho para nascer, a Cris ainda tinha me contado um sonho que ela teve. Aquilo me deixou mais aflito ainda. E aí eu estava vendo meu pai desfalecendo e muito próximo da chegada do Calebinho, que chega dia 15. E aquilo tudo ficou na minha mente. Eu comecei a me lembrar do dia do meu batismo aqui em Xerém. Eu me batizei aqui em Xerém. Era quase que um prenúncio da obra que o Senhor estava confiando a mim de iniciar nesse lugar. Não sei se você percebe, algumas coisas precedem algo muito glorioso que Deus vai fazer. Lutas, e Ele dá alguns sinais, Ele dá algumas direções. Então, lutas e milagres acabam marcando a vida daqueles que são chamados por Deus. Você está aqui hoje, eu não tenho dúvida que duas coisas você tem vivido. Uma, são muitas lutas. Dois, muitos milagres na sua vida. Sim ou não? Muitas lutas. Eu estava conversando com o Maicão. Maicão estava de vida boa, tranquilo. Ele falou: pastor, Deus me abençoou, consegui minha casinha lá na região dos lagos. Meu sonho, ir morar na região dos lagos. Mas não vou deixar vocês não, de vez em quando eu vou estar aqui. E aí estava tudo certo. Ele deixou a filha dele assistida. Quando há poucos dias teve uma enchente terrível. Parece que entrou água na casa da sua filha, mas acabou tudo lá, zoou tudo. Lutas. Mas Deus faz milagres, porque Deus deu o milagre dele conseguir a casa lá. Mas muitas lutas vêm acompanhando.
Pastora Marília, outro dia eu estava conversando com ela falando, pastor, Deus tem me abençoado muito, Deus, sabe, na minha vida, no meu casamento, me deu minha casa, eu estou com meus filhos e tal, mas eu estou com meu filho passando um momento de luta e o meu marido que precisa se posicionar. Duas coisas, lutas, mas também muitos milagres. Estava conversando com o Niva, gente conversando, ele, puxa, agora que as coisas estavam assim, a gente está numa guerra, numa luta, e estou tendo que fazer uns trabalhos fora, longe, o que está guerreando, está vendo milagres. Ora, Deus faz milagres na sua vida espiritual, horas faz milagres na tua vida financeira, horas faz milagres no teu casamento, horas Deus faz milagres na tua vida profissional, horas Deus faz milagres em um monte de área, mas daqui a pouco quando você olha direitinho, tem um monte de lutas em outras áreas, em percursos, em outros segmentos da sua vida. A nossa vida é marcada por essas duas características, muitas lutas, mas também muitos milagres. A gente estava na célula, na casa da irmã Cleide. Ela estava compartilhando um pouco das lutas. Quem vê a irmã Cleide sorrindo, alegre daquele jeito, não imagina as lutas que ela vem enfrentando. Outro dia eu estava conversando com a Fatinha dividindo, ela estava desempregada há bastante tempo e cercada por muitas lutas. Daqui a pouco começam os milagres. Oh, caramba, Fatinha, que benção, milagres vindo. Mas aí, por outro lado, guerras em Nova Iguaçu, né, Varu? Muitas guerras, muitas batalhas, muitas pelejas. Estava conversando com Gleise. Estava na proeminência do casamento dela, um milagre, né, Tiago? Que Deus providenciou tantos anos eles querendo se casar, e aí Deus abre uma porta grandona, milagre do casamento, maior bênção da galáxia. Chegou no dia do casamento, o que aconteceu? Veio uma chuva tão forte que lavou tudo. Tudo que tínhamos programado teve que mudar tudo. O casamento aconteceu. Mas pergunta a eles, foi luta ou não foi? E aí, Deus me levou a uma palavra. Eu quero pedir que você abra nessa palavra, por gentileza. Eu vou pedir que você abra, por favor. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Porque se tem um homem que experimentou muitos milagres da parte de Deus, foi Paulo. Mas quando você olha para Paulo, Fran, a vida dele foi cercada de lutas, batalhas, mas muitos milagres. E o segredo é não desanimar no tempo de guerras. Porque depois das guerras, os milagres começam a acontecer. Os discípulos de Jesus passaram por perseguição, morte, pelejas, medo, receio. Mas o Senhor falou assim, eu estarei convosco todos os dias. O Consolador vai vir. Eles foram revestidos do alto pelo Espírito Santo, receberam poder de Deus, que veio do alto para dar continuidade ao chamado de Deus aqui na terra. Uma das coisas que marcam a vida dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus, são milagres. Fran e Miriam. Outro dia eu estava conversando com o Fran falou, meu Deus, mas nós cuidamos da vida de muitos jovens, inclusive eu fui um desses. A minha juventude eu fui pastoreado pelo Fran e pela Miriam. Tínhamos o pastor Djalma, que era o nosso pastor principal, mas os líderes que cuidavam da gente, que estavam no contato conosco, com os jovens, não só eu, mas CH, Wagner, Adalberto, tantos outros jovens, o Henrique, o Príncipe, o Alexandre Príncipe.
Eu me lembro que a primeira pregação do Edson Mauro, que hoje está em Portugal, foi na casa do Fran. Eu me lembro do Edson pregando lá na casa dele, na varanda, quando a gente reunia lá, uma varanda grande, reunia as crianças, os jovens, os adolescentes, todo mundo ali, e o Fran dando oportunidade para que nós pregássemos. Na verdade era eles, porque eu era novo convertido, mas o Edson já estava caminhando um tempo, né? Eu me lembro da primeira pregação do príncipe, lá. O príncipe chegou, preparou a Bíblia, daqui a pouco caiu as coisas da Bíblia dele, eu não sei se o Fran lembra, mas caíram as coisas da Bíblia, o príncipe pegou. Mas uma das características dos discípulos é marcado por lutas, mas milagres. E no discipulado as oportunidades vêm. Aqueles que têm visão de discipular, porque estamos numa geração que a pessoa prega sobre discipular, mas o que menos ela faz é discipular. Porque uma das características do discipulador é encontrar a joia na pedra bruta. Essa tem que ir por shorts, ô Wendel. O discipulador genuíno, aquele enviado por Deus, é aquele que descobre joia na pedra bruta. O discipulador consegue ver algo que ninguém está vendo. O valor de uma vida. O discipulador não é aquele que diz o podes e não podes. O discipulador é aquele que encontra a joia preciosa e abre oportunidades para que aquela joia seja lapidada, forjada, para brilhar ainda mais, para com valor levar a mensagem do Evangelho e mais do que isso, ser um canal de Deus no tempo do fim. Nós precisamos entender que as tuas lutas, as minhas lutas, não definem a nossa vida. Foi essa mensagem, a última mensagem do Aloísio nesse púlpito. A última mensagem dele: as tuas lutas não te definem. Você pode estar enfrentando muitas lutas, mas faz parte do processo para que milagres comecem a acontecer na sua vida. É por isso que você não pode desistir quando vem a enchente, quando vem os desafios, irmã Lourdes, irmão Leandro, quando os problemas vêm, quando o motor bate, Nilo, e às vezes abate a nossa fé. Porque quando eu estava subindo com os irmãos, ninguém sabe disso, mas o Rafa foi quem me socorreu, o discípulo me ajudou. Eu estava subindo levando os irmãos, quando eu desci o motor do meu carro bateu e meu motor não prestou mais para nada. Mas quem vinha comigo, me ajudando? O discípulo. Ele vinha atrás e ele veio me escoltando até o lugar onde eu pude deixar o carro, para que no dia seguinte fosse buscar longe de casa, longe de tudo. Que coisa interessante, porque você descobre a joia é lapidada, mas depois a joia é quem vai te ajudar a levar a mensagem do Evangelho. Não despreze ninguém, porque aquela pessoa que você olhou e viu o valor que ninguém viu, é ela que vai estar contigo no teu dia mau. É ela que vai estar contigo no tempo da tua dificuldade. E aí o Rafa foi me acompanhando, foi me ajudando, a gente conseguiu resolver o problema lá. Eu quero ler com vocês porque as lutas de Paulo não definiam Paulo. Mas as lutas de Paulo faziam parte do processo de lapidação de Deus para a vida dele, para ele ser usado com mais excelência. O homem, quando vê você dando muito problema, te abandona. Deus não. Deus pega um homem problemático e trabalha, vai lapidando para que ele se torne uma bênção para a sua geração. Foi assim que aconteceu com Paulo. Foi assim que aconteceu comigo. O Edson, quando chegava na minha casa, eu estava ouvindo funk. Que história. E eu estava ouvindo funk na minha casa. Quando eu ouvia o Edson batendo na porta, chegando, eu ia no rádio e desligava o funk. Puf, puf.
puf, puf. E o Edson chegou, o discipulador chegou, desliga aí. Desligava. Ele sentava, a gente conversava, ele trazia a palavra, orava, sabia como eu estava. Quando ele virava as costas, irmão Leandro, que ia embora, solta o pancadão de novo. Puf, puf, puf. Não é assim? É bem assim, né? Finais de semana, naquela época, eu não lembro, eu acho que o Nivaldo era muito pequeno, a Gleice era menor ainda, mas finais de semana, a Cris não, a Cris vai lembrar disso. Finais de semana, a gente juntava com o pai e a mãe do Nivaldo e da Gleice, e nós íamos para o pagodão às sextas. E lá no pagodão, a gente enchia o pote. Bebia, samba a noite toda, a madrugada toda. Era farra, a gente ia para casa de um MC que a gente conhecia, o Bal tinha amizade com ele, ele cantava na Furacão 2000. MC Indinho, ele era da Furacão 2000 e cantava na turma do DJ Malboro. E a gente ia para lá, era churrasco, bebida toda sexta. Eu não sei como os irmãos não desanimaram de mim. Na semana do nosso retiro, que eu ia para o retiro em Nova Friburgo, quem me convidou foi a irmã Fátima Fonseca, ela hoje está em Fortaleza. Na semana de ir, eu fui ajudar alguém a bater uma laje, eu já não lembro casa de quem. Casa de quem, Cris? Casa da Ana? Fomos bater a laje na casa da Ana. E lá eu tomei um porre e entrei em coma alcoólica. Me socorreram. Cheguei no hospital, o médico disse, se demora 30 minutos a mais, a gente tinha perdido ele. E aí aplicaram glicose na veia, eu voltei. E aí a dona Fátima, mesmo sabendo de tudo isso, ela disse assim, eu quero que você vá para um retiro comigo. Eu falei, mas como eu vou para o retiro? É curioso, porque eu não tinha dinheiro para pagar o retiro, mas achava dinheiro para ir beber com o pessoal, ir para farra às sexta. Ela virou e disse assim, o seu retiro eu vou pagar. Você já viu como tem irmãos que não têm dinheiro para investir em algo que é espiritual, bom para ele, mas tem dinheiro para gastar com aquilo que não é pão? E aí ela disse, eu vou investir na sua vida. Eu vou pagar o retiro para você ir. E eu fui, irmãos. Nunca mais eu fui o mesmo. Lá eu fui visitado por Deus. Estávamos na vigília, na gruta. Na época, quem dirigia essa vigília era o falecido pastor Hernani Bandeira, o pai da Ana Paula e da Elaine, a pastora Elaine de Santa Cruz da Serra. E lá, aquele mover de Deus, tudo se acendeu. O caminho que ia para a gruta acendeu. Na gruta, o mato em volta acendeu tudo. O chão acendeu. Eu falei, existe um Deus todo-poderoso que os seus olhos é como chama de fogo e está sobre nós. E vendo aquilo, não tinha como eu sair daquele lugar sendo o mesmo. E eu me lembro que o esposo da Deise, ele teve uma revelação lá. E ele disse, Marcos Paulo, Deus está me mostrando algo contigo. Aí eu falei, oh meu Deus, diga, vaso. Eu vejo enxadas, pás, ancinho, colher de pedreiro, eu vejo um monte de ferramentas. Deus está dizendo que a obra é grande na sua vida. Eu falei, eu vou levar isso tudo para Xerém e vou arrumar um monte de trabalhador junto comigo. São vocês. E minha vida nunca mais foi a mesma. O discipulador é aquele que vê algo que ninguém vê na tua vida e na minha vida. Lamentavelmente, aquelas pessoas que quando olha para você só vê os teus defeitos e teus problemas, não é essa pessoa que vai te discipular. Não é ela que vai te inspirar. Quem vai te discipular e te inspirar são aquelas pessoas que olham para você e apesar de todos os problemas que você carrega,
elas ainda olham e veem: eu vejo algo de Deus nesse jovem, vejo algo de Deus nessa mulher, eu vejo algo de Deus neste homem. E se prepare, porque daqui para frente existe uma obra que Deus vai fazer na sua e na minha vida. Abre por gentileza em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo foi um dos nomes mais fortes do Novo Testamento. A impressão que eu tenho, pela expressão dos evangelhos, pela expressão dos livros doutrinários, pela expressão que Paulo carrega, a representação dele, ele fica apenas abaixo de Jesus. Pela grandeza das revelações que carrega Paulo. O que norteia o discipulador é a revelação que Deus traz para a sua vida. Leia comigo, capítulo 12 de 2 Coríntios. Vamos ler alguns versículos, iniciando no verso 1. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Dá uma olhadinha para cá um minuto e segura aí nesse versículo 4 para continuarmos do 5 depois. Paulo refere-se a si próprio, dizendo que este homem teve uma experiência com Deus que mudou a sua vida. As revelações eram profundas. Eu não sei como foi a tua conversão, mas a minha. Eu passei por uma visitação de Deus, algo profundo que move o espiritual e o material. Porque quando Deus se revelou a mim, algo aqui dentro mudou. É igual a minha esposa que está grávida. Eu olho para ela, é a Priscila. Eu vou ver a roupa dela no gavetário, são as mesmas roupas que há muito tempo ela usa, exceto algumas camisas maiores por causa do barrigão. As peças íntimas dela são as mesmas. Eu conheço. Mas ela, só ela, sabe que algo dentro dela está mudando. Algo dentro dela está sendo gerado. Existe algo que traz vida, que está dentro dela. Eu olho e vejo a minha esposa, eu vejo a Priscila. Eu olho, a roupa dela é a mesma. Eu vejo as peças são as mesmas. Ela não. Ela olha para si e diz: tem algo que está mudando aqui dentro. Existe algo que Deus pôs dentro de mim, que está me mudando, está me transformando. É assim quando alguém recebe uma revelação da parte de Deus. Algo dentro de você muda a tua perspectiva de vida, a maneira como você interpreta o que está em sua volta. Quando Deus traz uma revelação profunda, existe uma entrega de nossa parte, de algo que Deus te mostrou, que muda a tua maneira de ver e de viver. Por mais que eu tenha dificuldades, mas quando Deus revela algo, você vai para a noite do carinho, mesmo cansado, chegando do trabalho, porque você sabe que carrega uma mensagem, fruto da revelação que Deus te deu. Mesmo com lutas e dificuldades, existe algo que Deus pôs dentro de você, que as tuas lutas não é capaz de te parar, porque você não olha mais apenas para as tuas guerras, você olha para a revelação e para a mensagem que Deus te deu, para que você trouxesse para os teus pares no tempo do fim.
E até o verso 4, Paulo diz: eu não sei se na carne, eu não sei se fui ao céu, eu não sei se foi na terra, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que Deus trouxe uma revelação profunda que mudou a minha vida. Leia comigo, verso 5. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu não quero me gloriar na grandeza dessas revelações. Se alguém ver isso, amém. Mas eu não quero me gloriar nisto. É mais ou menos o que nós temos que viver. Temos que ter a nítida noção do que Deus está fazendo em nossa vida, mas não podemos nos gloriar nisto. Se existe algo que temos que nos gloriar, é nas nossas fraquezas, é na nossa dependência de Deus, não é pelo que Ele já fez no passado. Às vezes eu fico até aflito, porque apesar de nós termos vivido um passado glorioso, eu sigo conforme a fé que Deus me deu para o alvo. Eu quero viver experiências novas com Deus hoje. E você tem que desejar também viver experiências profundas com Deus hoje. Não apenas o milagre do casamento, mas agora existe algo mais para viver. Não apenas o milagre do que Deus fez em Búzios, mas do que Deus quer fazer hoje na nossa vida. Não apenas, Almerinda, do milagre que Deus fez quando tu estava lá no Morro do Quiabo, mas o que Deus quer fazer hoje na nossa vida. A gente não vai se gloriar nas grandezas das revelações e nas grandezas do que Deus está fazendo. Vamos nos gloriar na nossa dependência de Deus. A Bíblia usa uma expressão: que sejam outros lábios que te louvem, não os seus próprios. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando de conseguirmos, com humildade, enxergar as nossas fraquezas. Saca o teu dedo de profeta e fala para o seu irmão: não se glorie pelo que Deus já fez, mas se prepare para o que Ele vai fazer daqui para frente. Quem crê nisso? Quem pode dar um glória? Quem pode dar um aleluia? Quem pode aplaudir bem forte aquele que vive e reina para sempre? Aleluia! Não iremos nos gloriar no nosso passado, mas vamos nos gloriar das nossas fraquezas, porque o que Deus está para fazer é algo tremendo nas nossas vidas. Leia comigo. Diz assim o verso 6. O 7, aliás. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse versículo aqui, irmão, me dá um alerta. Não se exalte. Porque se for necessário, Deus manda um mensageiro de Satanás para te esbofetear. E te colocar no lugar onde você vai se exaltar apenas com as suas fraquezas. Porque quando você estiver reconhecendo suas fraquezas, é sinal de que você está conectado com Deus. Porque é Ele que vai estar conduzindo a sua vida. Eu conheço muita gente que ficou arrogante na caminhada cristã e acabou caindo. A Bíblia usa uma expressão: tu que está de pé, cuide para que não caia. Existe muita gente que de repente está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, está cultuando a Deus conosco, e de repente, por alguma razão, está se sentindo especial demais, está se sentindo grande demais. A palavra que eu deixo para você é: cuidado, porque o orgulho e a soberba precede a queda, a ruína. Cuidado, você que parou de andar com os irmãos.
Cuidado você que abandonou a prática das primeiras obras, que deixou a simplicidade, que já passa pelas pessoas, já não dá mais a paz do Senhor, já escolhe a quem vai dar a paz do Senhor, escolhe com quem vai andar, já não considera o teu irmão superior a si mesmo, pelo contrário, já não quer servir, quer ser servido. Passou o tempo da humildade, passou o tempo da entrega, já não consulta mais a Deus pelo futuro, já não ora mais, se sente autossuficiente, agora só vai para a igreja quando quer, quando dá vontade. Ele já não é mais conduzido pela vontade de Deus, é conduzido pela sua própria vontade. Cuidado, porque isso é perigoso. O apóstolo Paulo alertou. Para que ele não se exaltasse, Deus enviou um mensageiro de Satanás, que não é muito claro. Uns dizem que era uma enfermidade, o espinho na carne, outros dizem que era por não poder se casar. Tem muitas versões e teorias. Fato é que ele entendeu que havia um mensageiro de Satanás. Verso 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, no verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia! Quando falarem mal de você, não fica triste não, fica feliz. E não revide. Quando te perseguirem, não fica triste, fique feliz, fica tranquilo. Vá aos pés do Senhor. Porque é nesses momentos que nós somos fragilizados, e na sua fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoa. É na sua e na minha fraqueza. Quando nós estamos nos sentindo fraco, é um bom sinal, porque Deus ainda está nos dando sensibilidade de que temos dependência exclusiva dEle. E aí você deve orar a Deus quando você vai comprar um simples pão na padaria. Quando você vai decidir com quem vai se casar. Se vai aceitar esse relacionamento ou não. Você passa a consultar a Deus quando vai comprar uma casa ou não. Você passa a consultar a Deus quando vai viajar, se deve viajar ou não. Na sua fraqueza você passa a ser dependente exclusivo de Deus. E é isso que Deus aguarda. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É quando deixamos Ele conduzir a nossa vida. Sabe por que a importância do jejum? Para fragilizar a sua carne, para que ela não mande mais. Ah, não, hoje eu não estou com vontade não, de ir à igreja não. Quando você fala isso, é sinal que a sua carne é quem está mandando. Ela é forte, suficiente. Tem pessoas que usam aquele versículo, a carne é fraca, irmão, quando ela peca, mas ela se engana. Porque este versículo, ele está no contexto daqueles homens que subiram para orar com Jesus. E ali, eles não ficaram acordados com Jesus quando tinha que ficar. E aí eles usam a expressão, a carne é fraca. Aí ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que ele está querendo dizer? Mais ou menos assim. Para ir para uma festa, você tem força para ir e ficar a noite toda acordada. Para eu ir para o samba, quando eu ia, e a Cris sabe bem disso, a gente ia para a Enseada de Botafogo e ficava a madrugada toda acordado e bebendo. Para fazer algumas coisas, eu não meço esforços. Eu estou animado e faço. Mas quando as coisas são para o reino, a carne é fraca. Ela não aguenta, ela não fica acordada para orar, para buscar. A carne é fraca.
e ela não quer fazer a vontade de Cristo, ela quer fazer a sua própria vontade. Ela passa a fazer só o que dá vontade, só o que está sentindo. É esse o contexto da carne é fraca. A carne é fraca. Quando você tem que ler o calendário, você não tira um tempo, não consegue ler, mas maratona as séries da Netflix. Período de férias, tem gente que entra para o quarto e faz uma maratona de assistir 3, 4 séries em uma semana. Mas quando se fala da leitura da Bíblia, a nossa leitura fica sempre atrasada, a carne é fraca. Porque a gente fortalece. Se eu conversar com você meia hora e eu te faço 3 perguntas, as tuas respostas, elas me dão indicativos se você tem nutrido, alimentado a carne ou alimentado o espírito. Tem gente que diz, eu já não sinto mais vontade de orar. Eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia. Eu não sinto mais vontade de ir à igreja. Quando chove não me dá vontade. Quando faz sol não me dá vontade. Quando está frio não me dá vontade. Quando está muito calor não me dá vontade. A grande verdade é que a pessoa é conduzida pela sua própria vontade. A carne é fraca, por isso. Mas Deus está nos chamando e está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu queria pedir que você ficasse de pé um instante. Fique de pé. Acerca da qual 3 vezes eu orei a Deus para que esse mensageiro se desviasse de mim. O verso 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A parte B do versículo 10, ele disse, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, num dia tão propício, Senhor, porque o ministério pastoral é cercado de lutas, Senhor, de guerras. Mas hoje, o que teus filhos prepararam para nós, Senhor, uma surpresa tão maravilhosa, que, Senhor, renova a nossa fé, que restaura nossas vidas, Senhor. O amor dos teus filhos destinados a nós restaura. E o que o Senhor falou comigo, Senhor, a respeito da minha fraqueza, das minhas debilidades, das minhas fragilidades, que, em tese, Senhor, me exclui do rol daqueles que apresentam perfeições, Senhor. Daqueles que apresentam, ó Deus, tamanha excelência de forma, ó Deus, que nós não podemos olhar para o céu e dizer, Pai, eu quero te entregar algo. Pelo contrário, a gente olha para o céu e diz, misericórdia de mim, Senhor. Mas essa noite, Senhor, a atitude dos teus filhos confirma a palavra que o Senhor nos deu, Senhor. Que quando nós somos fracos é que somos fortes. Porque a nossa fraqueza se aperfeiçoa no teu poder, Senhor, o poder de Cristo que opera na igreja, no corpo, na unidade do corpo. E quando eu vejo, Senhor, tua serva falando aqui, os líderes de célula, os líderes de ministério, as frutas representando, Senhor, cada momento, cada estação da nossa vida. Há momentos que na nossa vida parece que tudo é limão. Às vezes os espinhos do abacaxi, Senhor. Deus, às vezes precisamos da energia como a maçã produz. O mamão, Senhor, como regulariza, Deus, o intestino e o corpo vai, ó Deus, trabalhando nesse sentido. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, porque quando nós estamos juntos, a nossa fraqueza, ó Deus, ela é suprida pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida.
Recebe, Senhor, a nossa entrega e pedimos que o Teu Espírito Santo nos aperfeiçoe em Ti como corpo, como discípulos e como discipuladores, como aqueles que amam e se entregam por este amor de Cristo às vidas, ao cuidado, ao trato. Quando eu vejo, Senhor, as adolescentes aqui dançando, o Senhor renova a nossa fé. Quando nós vemos, Senhor, a Tua serva trabalhando, se esforçando na cantina, quando nós vemos a noite do carinho, Senhor, quando nós vemos cada irmão aqui, ó Deus, atuando, produzindo frutos, quando vemos os jovens na mídia, Senhor, quando nós vemos, ó Deus, Tua serva na limpeza, na intercessão, ó Deus, essa sexta, quando eu vi o grupo de irmãos aqui, Senhor, é renovador. Eu estava lá com meu paizinho, mas eu vi os Teus servos aqui juntos orando, e aquilo fortaleceu-nos em crença, Senhor, que não nos limitava, mas nos impulsionava a ver milagres na vida do meu pai, Senhor. Quando Teus filhos lá de Portugal, tão longe, mandou, ó Deus, mensagem de oração pelo meu pai. Isso nos fortalece, Senhor. Isso mostra que somos corpos. Isso mostra que temos de Ti, ó Deus, fortalecimento em Cristo Jesus. Então, Senhor, recebe a gratidão do nosso coração. Recebe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.